aí arrasar no mercado de trabalho. Bem feito. Bem feito. E a gente segue a programação. Hoje a Dani está inspirada porque lá com ela está o Augusto Collin, que vai falar pra gente sobre inteligência emocional. Augusto, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia Elias, bom dia Ervani Júnior. Bom dia. E bom dia novamente a minha amiga Dani, obrigado por esse convite e a abertura desse espaço para a gente poder estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento na área de inteligência emocional a todos. E tudo começa aqui, né? Na então a nossa gente cabeça. precisa cuidar também, em primeiro lugar. E Os pensamentos, né? tudo isso que a gente está conversando aqui encaixa um pouco na inteligência emocional? Encaixa bastante na inteligência emocional, principalmente nessa questão que vocês estavam falando da relação da felicidade com as nossas sensações, né? A felicidade, ela é um estado, ela não é uma emoção fixa, como todas as emoções. Elas são periódicas e elas nascem através do pensamento. Por exemplo, a emoção, a raiz da felicidade é a emoção alegria. E aí, nessa formatação e na amplitude dela, vem a felicidade. Hoje em dia, as pessoas tentam treinar a gente para ser, para nós virarmos robozinhos, né? E não e eliminar o máximo possível da emoção. Você acha que isso é um erro? Levando para a vida? Eu costumo contar uma história rápida a respeito da nossa experiência aqui no planeta Terra. Quando a gente veio para cá, a gente escolheu o planeta porque ele é muito bonito, com o mar, com o céu azul, com toda essa beleza que a gente conhece. E quando a gente chegou aqui, eles mandaram um pacotinho e era uma caixinha que dentro estava escrito: surpresa, aqui estão as suas emoções. A nossa experiência de vida não seria a mesma sem as emoções. Elas são fundamentais para que a gente possa sentir tudo isso que a gente está sentindo e lapidar a experiência, evoluir, crescer como indivíduo. E Augusto, por que hoje se preocupar com a inteligência emocional? Porque é um tema debatido hoje em dia. Acredito que possa ser um dos pilares do seu evento, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas por que hoje sentar e descobrir o que é inteligência emocional? Júnior, lá em 2014, quando meu pai faleceu, eu tive um momento de caos na minha vida, eu precisei buscar ferramentas para superar o processo que eu estava entrando de depressão. E encontrei na inteligência emocional, que é uma área da psicologia, as ferramentas iniciais para que eu pudesse me autoconhecer, ou seja, olhar para dentro e dizer: opa, o que está acontecendo aqui nesse ser humaninho? O que nessa cabecinha desengatilham essas emoções, que a depressão está atrelada à emoção do medo, né? O medo, a insegurança do que vai acontecer no futuro, a gente acaba desengatilhando aí o processo depressivo. Mas então, o que isso fez com que eu buscasse esse autoconhecimento e permitindo que através dessas ferramentas, hoje eu pudesse compartilhar como é que nós podemos utilizar as emoções a favor dos nossos projetos, do nosso propósito de vida e que nos permita aí a vencer na vida. A gente tem que conseguir dar as ordens para as nossas emoções, né? Isso não pode mesmo. deixar tudo acontecer. Porque não sei, posso estar falando uma coisa errada, mas por exemplo assim, né? A gente tem que entender como funciona a nossa mente para poder dar as direções certas. Como por exemplo, eu também perdi a minha mãe. Sim. Então eu tento lembrar coisas boas que me deixem saudade, mas que não me deixem triste. Então, qual é esse limite aí que não vai me fazer mal? Mesma coisa quando a gente termina um relacionamento. Se ficar lembrando das coisas que eram boas, a gente vai ficar triste. Então, tenta lembrar das coisas que eram ruins e falar: então era bom que terminou mesmo. Então, é saber achar essas direções. Né? Achar esse equilíbrio, né, Dani? A inteligência emocional é bem isso. Ela é composta por 5 ingredientes. Autoconsciência, ou seja, conhecer aquilo que acontece dentro da gente. Autogestão, ou seja, como lidar com as emoções. Motivação,
Porque não se consegue desenvolver um projeto sem motivação, ou seja, encontrar o motivo daquilo que ativa a ação, empatia, nos colocarmos no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo e não soltar os cachorros com a pessoa que está chorosa naquele dia, e habilidades sociais, que são um ingrediente de como nós lidamos como um todo, né? Habilidades de lidar com os acontecimentos da sociedade. E o primeiro passo é estar disposto a achar que consegue, né? Se falar que já não consigo, já tá Isso mesmo. Errado. Quando eu me encontrei naquele momento, Dani, do processo depressivo pela perda do meu pai, que a gente chama do momento de caos, nesse momento foi que a chave virou. Opa, eu preciso de ajuda. Eu não posso só depender do terapeuta ou do psiquiatra ou de qualquer pessoa que estava ali, ou do psicólogo, me assessorando. Eu sou o dono da minha própria história, eu sou o comandante dessa nau chamada vida. E isso Augusto Cury fala, que é o grande autor e também doutor e especialista em emoções, um dos mais lidos pelo mundo afora, e é brasileiro. Ele diz, nós temos que ser os autores da própria história. Desenvolver essa inteligência emocional, ele é um processo, ele é uma coisa que já vai de imediato e já pega ali para fazer, já dá resultados? Como que funciona o desenvolvimento da inteligência emocional? Eu gosto dessa pergunta porque é muito fácil comparar ela com quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta ou a gente está aprendendo a dirigir um carro. Quando a gente entra no carro, eu comentava há pouco com a Dani, a gente olha para aquele monte de botão, olha para a marcha, olha para os pedais, a gente pensa, o que eu faço aqui? E depois, com o tempo que você cria a habilidade de dirigir, você hoje entra no carro automaticamente, liga a chave, coloca na marcha e o carro anda e você às vezes nem lembra que está dirigindo. Você já está pensando na comida, no almoço, nos filhos, na escola, em todo o contexto. Então, a gente precisa treinar. A gente nasce com as emoções, mas desenvolver essa inteligência emocional, ela requer muito treino. Eu, nos dias de hoje, ainda me encontro em alguns momentos com algumas dificuldades e digo, opa, calma aí, para um momento, senta aqui e respira. Porque a respiração é uma das ferramentas fundamentais que nós temos de graça, de graça. Algumas técnicas de respiração que trazem o ar quando a gente inspira até o nosso umbigo e a gente solta lentamente. Por isso que tem aquela questão, respira antes de falar alguma coisa quando você está nervoso. É verdade, a emoção está atrelada com a nossa respiração. Vocês podem perceber que quando estamos ansiosos, nervosos, a respiração está aqui nessa região do coração para cima. E quando a gente está relaxado, alegre, a respiração vai até lá no estômago. Então, é por isso que é importante nos conhecermos, né? A gente vai ir no terapeuta, no psicólogo, acaba que a gente fala dos nossos problemas e tudo mais, mas nem sempre falamos tudo, mas se parar, fazer esse exercício de reflexão, a gente sabe quando que nos sentimos mais ansiosos. Eu sei dizer que quando eu estou nervoso, me dá um branco de tudo. Hoje, a profissão que eu escolhi já foi me dita que com o meu TDAH ia ser difícil sem um medicamento eu trabalhar isso. Mas durante minha adolescência, fui cortando o medicamento que me ajudava no TDAH e fui entendendo meu cérebro e meu corpo. Hoje eu consigo trabalhar aqui com entrevista, só que sempre eu tenho que me organizar. Eu sei que minha mente nunca vai ser uma mente tranquila, que eu vou ter tudo, vou poder vir aqui falar um monte de coisa e sem esquecer. Eu sempre tenho que me organizar com escritos, às vezes você me respondendo aí, enquanto você está falando eu parar, refletir o que eu vou falar depois. Mas isso foi um trabalho também de autoconhecimento e isso é importante para a inteligência emocional, né? Autoconhecimento, que é o ingrediente inicial, a autoconsciência, né, que os autores americanos falam, David Goleman, ele é um dos grandes repercussores e estudiosos da área, escreveu durante muito tempo para o New York Times. Ele traz a autoconsciência como o ponto-chave para que a gente possa startar o processo.
Porque eu não posso conseguir gerar desenvolvimento sem conhecer o ambiente. Então, quando eu me conheço, quando eu percebo que as minhas emoções, elas estão agindo e quando elas agem, e para isso a gente tem uma ferramenta que a gente dá nos nossos treinamentos, chamado de diário emocional. Nós temos que colocar ali data, hora, qual a emoção, qual o sentimento que essa emoção gerou e qual é a frequência que isso acontece. Isso é autoconhecimento, é a gente parar para refletir aquilo que está acontecendo conosco. Augusto, e a gente falou de inteligência emocional nesses momentos de crises, nesses momentos de dificuldade na vida, mas podemos também usar a inteligência, por exemplo, no momento de crescimento, de pensar em crescer numa empresa, querer desenvolver um cargo de líder, alguma coisa assim. A pessoa ela pode procurar a inteligência emocional para ajudar nessa parte? Os estudos nas universidades nos Estados Unidos, Hervanes, mostram que a inteligência emocional para o desenvolvimento humano é muito mais importante do que o QI, do que o quociente de inteligência que acreditava que era mais importante. Porque quando nós temos essas habilidades das emoções, nós conseguimos nos desenvolver melhor e conseguimos lidar melhor com a pressão do dia a dia. O trabalho, a rotina, gera uma pressão natural no nosso processo de experiência de desenvolvimento. Então, quando a gente para e analisa as emoções como um fator que pode contribuir expressivamente para o nosso desenvolvimento, a gente começa a utilizá-los a favor. Vamos dar um exemplo. As emoções, elas são uma energia pura que estão dentro de nós e nascem a partir de um gatilho, de um pensamento. Esse pensamento é o que vai gerar a emoção. Antes de gerar a emoção, nós temos aqui frações de segundos que nós podemos destinar essa energia para que lado essa emoção vai. Se será para um lado positivo ou para um lado negativo. Exemplo, raiva. A raiva, normalmente, a gente pensa que é uma emoção ruim, que ela vai fazer você agredir alguém, que ela vai fazer você gritar com alguém. Normalmente, se eu não tenho gestão emocional, é isso que acontece. Quando eu estudo a inteligência emocional e começo a desenvolvê-la, eu posso utilizar essa energia da raiva para ser motivadora. E eu tenho um exemplo prático nisso. Eu tenho um caso de família onde questões de herança não foram solucionadas e eu poderia aqui guardar uma mágoa ou uma raiva que pudesse me fazer agredir a outra pessoa. Mas eu utilizei essa raiva para me superar, para ir para a Europa, fazer um estudo, me aprimorar na busca pela inteligência emocional, fazendo um mestrado e poder hoje estar aqui compartilhando com vocês deste conhecimento. Eu gostaria até de trazer um exemplo de... Eu não era muito de trazer exemplo, mas aqui no Maré Alta eu acredito... que nós que estamos aqui trazendo da nossa vida alguns exemplos para a entrevista, ele ajuda também em quem está ouvindo em casa. E eu tenho uma história parecida, eu até peço para você analisar, para você falar assim, então eu estava desenvolvendo inteligência emocional sem saber. Eu sempre tive muita dificuldade na escola e na minha família, entre roda de família e amigos, sempre acreditava que eu não terminaria um ensino superior, por exemplo. Porque a dificuldade que eu tinha parecia ser uma preguiça, uma não vontade. E eu comecei a usar todo esse negativismo, ainda na adolescência, que eu via das pessoas, acreditando que eu ia largar os estudos, ia trabalhar atrás de um balcão e tudo mais. Comecei a usar isso como força para mim. Então, terminei uma escola num tempo mais demorado, me esforcei para conseguir entrar numa faculdade, consegui uma bolsa, um financiamento. Minha faculdade, que era para ser de 4 anos, durou 6, mas mesmo assim eu falava, não, eu ouvi que eu não ia conseguir isso e eu vou me esforçar até que eu terminei a faculdade e depois eu fui trazendo outros gatilhos para ir crescendo. Mas eu acredito que essas coisas
ter ouvido isso e pensado em ter uma reação contra isso me ajudou a chegar onde eu estou. Porque eu poderia muito bem falar, legal, eu sou isso mesmo e não vou estudar e vou trabalhar atrás de um balcão minha vida inteira. Concordo com o teu compartilhar e realmente é isso, Hervanes. Você lá já quando pequeno escolheu desenvolver inconscientemente as suas habilidades de inteligência emocional. Porque no teu meio se apresentaram algumas dificuldades e você disse, opa, não, eu posso escolher esse caminho, eu vou me superar, eu vou lidar melhor com isso daqui para que eu mostre o meu potencial como indivíduo. Bacana. Aí, enquanto o Hervanes foi falando, eu fui refletindo também como realmente várias coisas que a gente passa tem a ver com as emoções e às vezes a gente não tem até esse conhecimento que isso é uma coisa estudada, que isso é uma coisa trabalhada. Eu lembrei de eu pequenininha, sempre que era início de aula, eu ficava muito ansiosa para usar meus materiais, eu nem dormia na noite anterior de começar a aula. E aí a minha mãe brigava comigo, vai dormir, não sei o quê, para. Não... E aí eu fui trabalhando isso para mim e depois, tipo, nos próximos anos, para mim era... Por dentro eu ainda tava um pouco ansiosa, mas eu tava assim por fora, de boa. Então tudo isso são emoções e aí a gente já percebe que como a gente consegue controlar isso, a gente vai conseguir controlar... consequentemente, todas as emoções e já até quem consegue perceber, de repente tem uma facilidade que talvez outras pessoas seja mais difícil de controlar, né? Sim, Dani, e estudos também apontam isso, que alguns indivíduos têm uma facilidade muito maior para lidar com as emoções, com a ansiedade, com a depressão, com tudo que acontece a partir das emoções. E outros indivíduos têm uma dificuldade, né, maior para lidar com isso. Vamos dar exemplos aí. Quando termina-se um relacionamento, existem pessoas que sofrem muito mais, precisam ir para terapia, tomar medicamentos, tarja preta, pelo término da relação. Outros está tudo bem, ele aceita aquele acontecimento como um processo de evolução e diz, não, legal, vamos para frente. Agora, o que acontece, por exemplo, conversávamos há pouco a respeito do feminicídio, né? Nesses casos, essas pessoas que cometem esses atos contra as mulheres é porque eles não tiveram a oportunidade de desenvolver a sua inteligência emocional. E já existem projetos nas prisões... De controlar esse ódio... De controlar essa ira, né? Que é o estado máximo aí da raiva e conseguir canalizar para alguma outra coisa. Já existem projetos no Brasil e no mundo afora, que nas prisões ministram aulas de meditação e técnicas de respiração. É uma instituição indiana chamada Art of Living, que é a arte de viver, que ela faz esse trabalho voluntariamente nos presídios. Então, para a gente perceber como é fundamental a gestão emocional. E sabe quando nós nos demos conta da importância? Quando a pandemia chegou. Quando milhares de lares foram finalizados, né, de relações conjugais foram finalizadas, e pais que brigaram com filhos, porque o ser humano nunca tinha passado tanto tempo dentro de casa com toda a sua família. E aí foi onde as emoções foram colocadas à prova. E aí a pessoa parou para reparar como ela era mesmo internamente. Ela só vivendo. Ali ela teve que parar, foi obrigada a parar. E aí muitas pessoas começaram a se observar, não conseguir lidar com algumas emoções. Eu vou falando e vou pensando um monte de coisas. É um papo que rende bastante e a gente, de repente, né, volta um outro dia para complementar. Legal. Mas é correto dizer, então, que esse treinamento de emoções, ele deve seguir junto com o acompanhamento de um psiquiatra, com um psicólogo? Ou são coisas nada a ver, se complementam? Como é que funciona? Nem sempre é necessário. Por exemplo, se alguém que já tem uma habilidade de lidar com as emoções, não vai precisar de um acompanhamento psicológico ou de um psiquiatra. Né? Agora, alguém que já tem mais dificuldades, que já passou por processo de depressão, que tem altos e baixos com muita frequência, é bem interessante que tenha um acompanhamento do seu terapeuta, do seu psicólogo, do seu profissional da área da saúde, para poder também
ter mais aproveitamento com as ferramentas de inteligência emocional. Até porque são coisas diferentes, né? Tipo assim, a pessoa que... Eu nunca tive essa experiência de passar por um psicólogo ou um psiquiatra, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que, tipo, eles estão lá para dar conselhos. Tu conta a tua história e ele, né, em cima daquilo ali, ele constrói alguma sugestão do que tu deve fazer, enfim, como que é melhor tu se sentir. Não necessariamente te ajudar a... né, tipo assim, porque talvez esse treinamento de emoções seja uma das habilidades que eles precisam ter, mas não talvez mais aprofundadas. Por exemplo, tu foi lá pra fora, tu fez esse aperfeiçoamento, né, direto só nesse assunto, e talvez esse profissional, ele estudou ali, né, como uma das matérias, mas não a fundo, e não seja uma coisa que ele, né, faz com mais facilidade, com mais habilidade. Dani, assim, ó, dentro do processo do psicólogo, dentro do processo do psiquiatra, uma coisa que eles não fazem é aconselhar. O que você faz lá é um processo de autoconhecimento. Tá. Quando você chega na frente de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, você começa a falar sobre a sua história. E ao tempo que você fala a respeito da sua história, que você externaliza a sua história, você está assimilando a informação do que você pode fazer para melhorar. Nós temos algumas dinâmicas que nós fizemos no mestrado que são bem nesse ambiente, que você passa por alguns pontos e você se torna a pessoa que você é contando a história, o observador e o sábio. Então, o sábio no final é você mesmo, a tua própria inteligência, dizendo para o observador que aquilo lá estava conforme, e o observador falando para você, dizendo, olha, tá vendo que não era tão difícil lidar isso? Todo mundo tem um sábiozinho lá dentro que um pouquinho ele sabe o que é para ser feito, né? Todos nós temos, está dentro de nós. Claro que existem as disfunções de saúde que precisam da ajuda e do acompanhamento de especialistas, precisam de medicação, mas quando nós estamos dispostos a entender um pouquinho mais a respeito das nossas emoções, nós conseguimos gestionar melhor a nossa história. A gente tem participações aqui, ó. A Salete Flor tá acompanhando a gente da praia. Dia maravilhoso. Isso aí, Salete. Que chique. Maria Borba, Everton Correia, Diogo Guimarães e Dilson Luiz estão acompanhando a gente. Uma boa tarde para vocês ali no nosso Facebook. E temos também a Ju Cristina, que está acompanhando pelo YouTube. Aqui embaixo. A Ju. Ela fica almoçando e assistindo. Ju, aparece aí daqui a pouco, vem conversar com a gente. Sobe aqui depois, Ju. E assim, você já passou por agora ouvindo o Augusto falando, você tem alguma situação da sua vida que você agiu desse jeito com a inteligência emocional e não sabia e deu um tapa na cara da sociedade? Conta pra gente no nosso WhatsApp, manda o áudio pra gente. Você superou, mostrou, eu sou capaz, eu consigo, e aí todo mundo ficou de boca aberta? Fala pra gente, as pessoas precisam ouvir essa sua vivência, para as pessoas também se inspirarem nisso. Eu acho importante isso, quando todo mundo que está em volta não confia e você não consegue, e você para e pensa, ouve só você mesmo e vai, tenta e consegue. Acho importante isso, acho que é uma inspiração para quem está passando por esses momentos. Todos os momentos que eu passei não foram fáceis, mas tinha minha mãe e meu pai ali para me ajudar, mas muitas vezes a gente não pode desabafar, eu só tinha a minha fé e minha própria voz aqui dentro para me ajudar e falar para não desistir. E ouvi isso e me conheço a cada dia, e isso me ajudou muito a chegar a conseguir muitas coisas que eu tenho hoje. E eu queria aproveitar, né, que a gente está conversando sobre isso, para perguntar para o Augusto se a gente fala do controle da emoção, né? Às vezes até não se desesperar na frente dos outros, sair chorando e tudo mais. Mas depois em casa ali, a gente pode ter aquele desabafo sozinho, chorar debaixo do chuveiro. É bom fazer isso? Eu diria que você pode chorar na frente das pessoas. Aquela frase que a gente escuta muito, principalmente os meninos, né? Dos pais, engole o choro que chorar é coisa de menina.
isso realmente gera estragos enormes no nosso cognitivo. Então, chora se precisar chorar, chora na frente das pessoas, sem problema algum, pois chorar faz com que o nosso processo emocional crie um estado de alívio. E então não precisa chorar só no chuveiro, tá bom? Hoje em dia, né, tem muito, eu falei no começo da entrevista e vou puxar de novo para esse lado, tem muito dessa conversa, não haja muito com a emoção no trabalho e no dia a dia. Muitos trabalhos, muitos atendimentos estão ficando cada vez mais robotizados. Você acha que trazer essa emoção hoje também para o mercado de trabalho, para o atendimento, ainda é uma boa concorrência para essa tecnologia que está vindo aí para concorrer com a gente, que eu sei que tem até apresentadores em outros países sendo feito pela inteligência artificial. Eu particularmente acho que nunca vai substituir isso, porque quem está ouvindo, eu às vezes como ouvinte, telespectador, eu gosto de ver a emoção, a reação de quem está apresentando, passando no ar. Um repórter que se emociona em uma reportagem, né, um apresentador que se emociona, isso ainda me pega, isso ainda me segura para assistir uma matéria. Eu não acredito que a inteligência artificial domine tudo isso. Você acha que não esconder totalmente a emoção hoje no mercado de trabalho, ela é uma boa concorrência contra esse novo momento que estamos caminhando para viver? Hervanes, eu afirmo para você que nós somos seres emocionais. E com base nisso, eu acredito que a inteligência artificial vem para somar, mas não conseguirá substituir um atendimento humanizado. De forma alguma, nós humanos perderemos esse vínculo com as emoções e perderemos também essa satisfação da experiência emocional. Então, quando a gente observa tudo que está acontecendo ao nosso redor com relação à tecnologia, cabe refletir que tem um lado positivo, sim, né? Já se fazem estudos a respeito da área do neuromarketing, e quando você observa isso, quando entra numa loja, no shopping, que tanto a luz, o aroma utilizado, a forma que eles colocam os produtos, tanto no mercado quanto lá no shopping, tudo está realmente muito bem planejado para que o nosso cérebro assimile aquela informação e desperte o desejo de fazer, de realizar a compra. E como isso acontece aqui dentro da nossa cabecinha? A dopamina está ali, ela é um neurotransmissor que mesmo antes de nós comprarmos, certo? Nós só definimos que iremos comprar. Ela já é disparada no nosso sistema, ativando todo o processo do prazer e também de recompensa. Quando a gente toma consciência disso e sabe que existe todo esse caminho sendo percorrido, você consegue controlar muito mais aí entre comprar ou não comprar e utilizar também o seu dinheiro para investir em algo para o seu futuro. Dessa tecnologia e de tudo muito robotizado, né? Eu pego como exemplo até o conteúdo que a Dani posta hoje. Estava acompanhando as redes sociais da Dani e eu gosto de... Ela mostra a vida, né? Você mostra a sua vida, você mostra o dia a dia, como que é se alimentar, o prazer de às vezes comer uma pizza. E é um conteúdo que eu consumo, eu não consigo sentar, assistir alguém que... a vida é perfeita, eu acordo como uma maçã, depois eu vou à academia e nananã. É uma vida que não existe. O pior é que as pessoas me perguntam assim, Dani, de onde tu tem essas ideias? Mas são coisas que acontecem, e eu acho interessante e anoto. O Augusto estava falando assim, porque eu dirigi. Eu já fiz um vídeo assim, tu entra no carro, tá viajando, depois tu chega, eu já passei pelo caminho que eu nem percebi. Então são coisas que todo mundo se identifica porque acaba acontecendo com todo mundo. E é muito legal. Autoconhecimento.
Deixa eu mandar um beijo pra Linda, que tá lá em São Paulo e tá ouvindo a gente aqui, ó, gostou do assunto e ela tá lendo um livro lá também. Ela, assim como a Elaine, é mãe não atípica, é assim que fala? Atípica. Atípica, desculpa, não conheço muito. Então, tipo assim, esse conhecimento nunca é demais. Eu até aproveito pra embalar numa pergunta que me veio aqui na cabeça. A partir de que idade dá pra fazer esse treinamento das emoções? Crianças não consegue, né? Crianças na escola já primária conseguem ser trabalhadas para isso. No Brasil ainda é embrionário esse projeto, mas em países de primeiro mundo a inteligência emocional já é matéria obrigatória. Eu sou contra o obrigatório, mas é obrigatória dentro das escolas. Legal. É isso aí, a gente está vendo se tem mais participações aqui. A galera Só tá avisando mandando. que eu cheguei. Oi pra vocês. Oi, linda. Oi! Tava aqui quietinho, só acompanhando. Eu senti o Uma risadinha. Seja respiro muito ali. bem-vinda. O respirar da menina. Tem Sei. o Isaac participando aqui. O Isaac quer participar também da questão aqui do tema de hoje. Bom dia, boa tarde, Maré Alta. Aqui é Isaac do Itacolomi, sempre participo. Eu acho muito importante esse debate que está tendo aí de superação. A minha superação foi quando a minha mãe abandonou, morei com meus parentes, os meus parentes não foram os legais. E quando eu estava na escola, passei diversas coisas. Uma das coisas mais que me pegava eram meus professores dizendo que eu não ia ser nada, não ia dar nada, ia ser um presidiário, um assassino, até não chegaria a certa idade. Mas peguei isso, transformei em força. E hoje eu tenho 16 profissões, sou feliz, tenho família, sou um profissional. Tudo que eu prometo eu tento cumprir, se não cumprir eu chego e peço desculpa. Sou emotivo, mas a maior alegria é de que ter superado todas essas coisas. E quando eu voltei para minha cidade, com as profissões que eu tenho, com meu carro zero, com a minha família constituída, muitas pessoas me pediram perdão do que tiveram falado da minha vida. É isso aí, isso que eu chamo de superação, né? Tapa na E você. cara, né? Infelizmente. Superação, história de superação. Muito obrigado ao ouvinte aí por compartilhar com a gente. Os meus olhos estão cheios de lágrimas, porque realmente conecta. É verdade, ele ouviu aqui de olho fechado, tá? Eu tava reparando. Infelizmente, nem todas as pessoas têm esse controle como o Isaac teve. De repente, poderiam, né, não ter transformado isso em força e ter realmente desistido. Falar, não, então é isso, tá todo mundo falando, então eu vou ser isso aí mesmo e deu. E que bom que você não ouviu, Isaac. E não é fácil quando a gente ouve, e a gente ouve não só uma vez, a gente ouve uma, duas, três, e vem os problemas do dia a dia, passa 1000 coisas na cabeça de, não só de desistir, de fazer outras, porque outras coisas a gente acaba se odiando também. Por que que eu transpareço isso para as pessoas? Às vezes, infelizmente, até de dentro de casa, a gente... Eu não, graças a Deus, mas tem gente que ouve, né? E... Muito, muito. Isso é mais frequente do que nós podemos acreditar. E lá em Barcelona existe um doutor chamado Joaquim Valls, que ele desenvolveu uma técnica que eu utilizo também como ferramenta nos nossos treinamentos, chamada PNC, de Programação Neurocaligráfica. Nós ouvimos falar muito em PNL, da Programação Neurolinguística, mas a PNC faz com que... Lembram lá na escola quando nós tínhamos o caderninho de caligrafia, que nós tínhamos que preencher a letra dentro das duas linhas? Nessa ferramenta a gente preenche frases que geram resultados positivos em nossa vida. Então nós estamos, a partir do exercício da caligrafia, enviando ao nosso cérebro uma mensagem que ela é armazenada e vai lá substituir aquela mensagem negativa que às vezes um pai, por desconhecer, uma mãe, um tio, um professor, acabou proferindo ao aluno ou ao familiar. Temos duas perguntas aqui. Uma primeira é do Diogo, aqui do Facebook. Deixa eu só te interromper, Vanessa, que eu acho que entrando de encontro com isso, a gente pode dizer que a lei da atração, de repente, também se encaixa aí, né? Mas olha, Dani, tu também é ótima, né? A lei da atração é algo muito legal. E eu sou prova viva dessa lei. Eu desconhecia, mas na época que nós tínhamos o restaurante aqui em Barra Velha,
eu fui convidado no período para ser secretário de turismo em Joinville. Isso, antes de receber o convite de fato, sai naturalmente nos jornais, né? Começa a pipocar. Sim. Quando isso começou a pipocar, eu mostrei para minha mãe. Mãe, olha. A minha mãe disse... Olha as emoções. Meu Deus, grandes emoções. Grandes emoções. A minha mãe disse, Augusto, senta aí no restaurante, no teu escritório e começa a assinar papéis como se você fosse o secretário de turismo de Joinville. Ai, caramba. Uma semana depois, eu sou chamado pelo prefeito e assumo o cargo. Então, a cocriação, o segredo da cocriação, ele é de fato provado. As palavras têm poderes, o Tem. pensamento tem um poder enorme. Se a pessoa bem souber, ela não fala sem pensar, não sai falando aí o que vem na cabeça, sabe? Porque, Verdade, às verdade. vezes aquilo que ela fala pode muito piorar o dia da outra pessoa, porque você não sabe como aquela pessoa tá. Sim. E agora vocês conseguem entender por que eu fui buscar inteligência emocional, porque eu sou uma pessoa emotiva. Né? Aí os meus amigos até brincam comigo, o Márcio e o Lucas, que moram aqui na Barra do Itapocu, falam assim, tu não é o treinador de emoções? Eu falo, mas é claro, eu sou o treinador de emoções por isso, porque eu choro, porque eu brigo, porque eu luto pelo aquilo que eu acredito. E poder compartilhar dessas ferramentas de inteligência emocional e levar o conhecimento para mais pessoas, eu acho que é um propósito de vida maravilhoso. Foi o que eu pensei aqui. E assim, entra até a questão, eu sou mãe atípica, e tem dias que eu não tô com um psicológico legal para lidar com a crise do Moisés. A Dani já me viu chegar aqui acabada, destruída, e fazer a programação, às vezes entre uma música e outra, um bloco e outro, eu chorar, me acabar o programa inteiro. Só de ouvir o nome do meu filho Moisés, eu já me destruiu naquele dia, porque ele teve uma crise e eu não tava psicologicamente bem para lidar, apesar de já ter o costume de lidar, mas tem dia que a gente não tá bem. Então acontece também. Do nosso emocional não tá legal. Gente, mas é isso que é o legal da experiência humana. Mas não Lembro é fácil. no começo, quando eu comentei com vocês, quando chegamos aqui, abriu a caixinha, lá dentro estava assim, divirta-se, as suas emoções estão aqui. Gente, se não tivesse o tato, se não tivesse a visão, se não tivesse todas as sensações que esses sentidos emanam, que ajudam a criar as nossas emoções, o que seria da nossa receita da vida? Seria algo como uma sopa sem tempero, sem sal, rala, ou seja, seria água, que é importante, nos nutre, mas não tem aroma, não tem sabor nenhum. Ainda mais tu que entende de gastronomia, Ai, pode falar como ninguém. E acaba que tá tudo atrelado, né? Um Verdade. beijo pra Marisa, que mandou aqui, estou ouvindo vocês e achei esse assunto maravilhoso. E a Beatriz, que tá sempre aqui participando com a gente no Maré Alta e deixando pergunta, ela tem uma pergunta aí, né, Elias? Tem sim. Na educação não violenta e na educação positiva, nós vemos os pais começando a ensinar as crianças na gestão de suas emoções, pois muitas vezes elas mesmas não sabem o que estão sentindo e como agir. E o quanto isso ajuda a criança a passar por aquela emoção. Apesar desse tema ser um tabu ainda, ajuda a passar por birra, episódio de raiva, frustração. Ela está pedindo para você falar um pouquinho sobre isso. A questão da educação já para os pequenos, ela tem projetos extraordinários que contribuem para a formação também dos pais. Porque não adianta o pequeno ir para a escola, aprender como lidar com as suas emoções e chegar em casa e o pai mandar a criança calar a boca. Isso está fora de contexto. Então, o desenvolvimento, ele passa pelo bloco geral da família. Pai, mães, todo mundo se envolvendo. Mas em algum ponto isso precisa começar. Se a gente começa nas escolas com os pequenos, eles vão chegar e dizer para o pai, pai, lá na escola eu tive aqui uma ferramenta sobre gestão emocional e o professor me disse que a raiva, ela não é uma emoção que necessariamente precisa ser para machucar alguém. A gente pode utilizar ela para superar os desafios, pai. Pensa um filho dizendo isso para um pai, e essa geração dessa gurizada, elas estão vindo assim com uma inteligência tão aguçada, né? Eles mexem na tecnologia de uma maneira que a gente olha assim, meu Deus, como é que eles sabiam disso? Aonde que veio isso? Por mais de ainda houver muito tabu em relação ao dar o tapinha, a educação com o tapinha, eu sou contra totalmente ao tapa. E assim, as pessoas já vêm quebrando o ciclo, né? De antigamente para hoje, você for parar para reparar, já mudou muita coisa.
coisa. Bastante. Porque antigamente o filho não podia passar na sala que os pais estivessem sentados conversando com a visita, você não podia passar no meio. Verdade. A surra comia ali depois, Sim. entendeu? Então, se você já repara que muita coisa já mudou de lá pra cá. Por exemplo, eu apanhei bastante. Mas quando eu fui descobrir nas terapias por que eu tinha apanhado, é porque o meu pai tinha recebido esse tipo de educação. E apanhou bastante do pai dele. E apanhou que o pai dele, que era o avô do meu pai, também apanhou do pai. E assim vai. E assim vai o ciclo. Só que se alguém não for o dono da sua própria história esse e ciclo, interromper o quebrar ciclo e dizer assim, ó, não, eu não bato no meu filho. Não vai mudar, como a Dani disse há pouco. Se nós não mudarmos as atitudes, o resultado vai ser sempre o mesmo. E nós teremos cada vez pessoas mais raivosas, pessoas mais ansiosas. Estudos mostram aqui no Brasil que 86% das pessoas, dos brasileiros, têm algum tipo de relação de doenças conectadas com a mente. Alguns gatilhos, né? Muitos. Todo mundo quer falar. Augusto, Não deu nem tempo da Ju subir aqui e falar de Big Brother. Nosso tempo foi passando que a gente nem O viu. assunto tá gostoso, né? Se deixar, Fala a gente quer falar com o patrão aí pra gente aumentar o tempo do Maré Alta, que tá ele já muito pequeno. ele já comentou sobre isso. E vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui no WhatsApp todas as perguntas que não puderam ser respondidas e volto com o Augusto no nosso Instagram. Isso Pra aí. gente falar mais sobre isso e de repente também trazer ele para mais uma Maré Alta e deixar então, antes da gente encerrar, o convite para o evento que vai ter amanhã, né, aqui em Barra Na Velha. CDL de Barra Velha, nós teremos uma palestra às 19 horas. Entra no Insta da CDL lá e clica no linkzinho que está na publicação e na bio e você faz a sua inscrição, que você não vai pagar nada. Você vai trazer 1 quilinho de alimento que será doado por uma instituição beneficente. E aí já aproveito para agradecer a Josi, a todo o pessoal da CDL, ao presidente Daniel, ao Diogo Guimarães também, que me assessora na parte do marketing, faz todo esse trabalho também de apoio para que a gente possa compartilhar tudo isso com vocês. Uma excelente oportunidade para você saber mais um pouquinho sobre o treinamento das emoções. Não paga nada, só leva o seu 1 quilo de alimento perecível, participa desse evento tão importante. Nas redes sociais vou colocar também o flyerzinho lá para vocês terem acesso. E obrigada, Augusto, pela tua presença, foi muito legal. Sou eu que agradeço, obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal do estúdio aí de Pissarras, e estarei aqui com certeza quando vocês convidarem, será um prazer a gente bater esse papo gostoso. O prazer é nosso. Isso aí, gente. Obrigado, Dani.